Salve, amigos, eu sou o professor Armar Segundo e esse é o seu preparatório para concursos públicos na área da enfermagem, nível médio superior. E hoje a gente vai tecer alguns comentários sobre a prova da PB Saúde, a banca é a IDECAM, essa prova que teve algumas turbulências, com mudança de datas, né? Tínhamos uma previsão da prova ser realizada no dia 15 de dezembro, a parte da enfermagem houve uma antecipação, e aí foi realizada no dia 14. Uma prova com 65 questões, distribuídas em 15 questões de português, 10 questões de SUS, 5 questões de legislação específica da PB Saúde e também 35 questões de conhecimentos específicos para os cargos técnico de enfermagem, enfermeiro multiassistencial e as especialidades de enfermeiros, né? Você tem enfermeiro de trabalho, obstetra, intensivista, neonatologista, perfusionista, cardiologista e por aí vai. A gente vai se deter justamente aos comentários para os enfermeiros multiassistenciais ou generalista e também a prova técnico de enfermagem. E aí a nossa prova que a gente teve acesso, a prova tipo B, lá tinha 2 tipos de prova, então vocês podem baixar essas provas no site da IDECAM, a gente vai fazer os comentários nesse primeiro momento das 10 questões de conhecimentos do Sistema Único de Saúde, legislação do Sistema Único de Saúde, o cargo é o técnico de enfermagem, a prova é tipo B, o concurso é PB Saúde, Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, a banca é a banca IDECAM. Então vem com a gente, vamos aqui resolver essas 10 questões e fazer os seus devidos comentários, galera. Então vamos lá. O que é que nos aguarda aqui, né? Então, nós temos o cargo é o técnico de enfermagem, essa prova foi feita agora no dia 14 de dezembro de 2024, então uma provinha quentinha, principalmente para você que está aí se preparando para outros concursos da banca IDECAM, né? Salvo engano, já tem aí a previsão aqui no estado da Paraíba, do município de Campina Grande, já no primeiro semestre de 2025, fazer prova com a empresa IDECAM, então já é um bom treino aí para quem está nesse preparatório de concursos que possivelmente a IDECAM esteja executando, né? Então, nossa primeira questão, galera, diz o seguinte, ó, a construção do Sistema Único de Saúde foi um verdadeiro marco no que diz respeito à organização da saúde pública no Brasil, estabelecendo princípios e diretrizes de acordo com o estabelecido na Constituição Federal de 1988. Nós sabemos que o SUS, ele nasce, né, com a Constituição de 1988. Antes disso, nós tínhamos o modelo colonial, que não tinha, vamos dizer assim, ações de serviços organizados. Nós tínhamos o modelo imperial, que aí trouxe a formação de médicos no Brasil, né? As faculdades de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro, a preocupação já com a higiene das cidades, as juntas sanitárias para cuidar dos portos. Depois veio a República Velha, com a República Velha surgiu o modelo previdenciário de assistência à saúde, ou seja, vinculado às caixas de aposentadoria e pensão. Isso foi só evoluindo, então das caixas a gente partiu para o IAP, do IAP surgiu o Instituto Nacional de Previdência Social, já estávamos na época dos militares, e tudo isso combinou num modelo de saúde que era excludente, que não tinha uma perenicidade de ações e serviços de saúde, ou seja, eram ações muito descontinuadas, de baixo impacto. Quando se fazia muito, estava atrelado às campanhas sanitárias, e uma parte da população era atendido pelo modelo previdenciário, porém a outra parte era ou pagaria pelos seus serviços, ou então iria usufruir dos serviços filantrópicos ou de assistências de caridade, como por exemplo as Santas Casas de Misericórdia. Então ele diz o seguinte, ó, no que diz respeito a esses princípios e diretrizes, assinale a alternativa correta, né? Então, em se falando da Constituição Federal, os artigos que regulam o SUS propriamente dito, né, eles versam entre o artigo 194 e 195, que fala da Seguridade Social, e do 196 ao 200, que vai falar especificamente
da saúde, e a gente destaca aqui o artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, vamos ver aqui o que está correto, né? A letra A diz assim, segundo: o caráter privado do SUS se dá somente em parcerias com planos de saúde homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gente, o SUS é universal, dever do Estado, ou seja, para todos os brasileiros, e gratuito. Se você paga por serviços privados no SUS, isso é um crime, né? Isso é uma corrupção. Mas existe também assistência privada no Brasil, que é a saúde suplementar, mas é uma outra história. Então, se lembra aí, não tem caráter privado no SUS. A letra B diz assim: o SUS deve se basear em um modelo dito residencial, né, onde a única porta de entrada é a atenção básica. Gente, a atenção básica é a porta preferencial do SUS, e a gente vai ter esse amadurecimento dessa ideia com a Política Nacional da Atenção Básica. Mas digamos que você sofreu um acidente. Será que você não poderia entrar pela rede de urgência e emergência? Por exemplo, recebeu um socorro dos bombeiros ou de um serviço de atendimento móvel de urgência. De repente você está numa crise de atenção psicossocial, né? Então você procurou um CAPS. Então, é também uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde. De repente, você está num programa de saúde do trabalhador, sofreu um acidente de trabalho e procurou o quê? Um serviço especial de acesso aberto, como, por exemplo, um Sereste, né? Então, a gente está dando aqui várias opções que você pode entrar no Sistema Único de Saúde. Então, dizer que a única porta de entrada do SUS é a atenção básica é um pouco forçado, por isso que a letra B também está incorreta. Ele ainda vem dizer assim, visto ser esse o nível de atenção à saúde que mais resolve problemas de saúde. Realmente, a atenção básica ela é responsável por cerca de 80% da resolutividade, primeiro, assim, pensando filosoficamente, né? Tem a capacidade, sensibilidade de resolver até 80% dos problemas de saúde da população. Claro que isso é muito supervalorizado ou dinâmico, mas ele está dizendo aqui uma situação que resolve os problemas de saúde e consegue direcionar os usuários para um nível de atenção adequado para a resolução dos problemas. Isso aqui é a ordenação e também o controle, né, das redes de atenção à saúde, né? Então, a atenção básica ela é o grande centro de organização e direcionamento nas redes de atenção à saúde, e a gente estuda um pouco mais redes no nosso preparatório para concursos públicos, mas a letra B também está incorreta. E o que é que diz a letra C, segundo? Os serviços de saúde do nível de atenção secundária devem ser regionalizados de forma a restringir o acesso dos usuários, né? Então, está falso. Recentemente, a gente ganhou a portaria 1.614 de 2023, que trata justamente da Política Nacional de Atenção Especializada. Então, um dos objetivos dessa política é aumentar justamente ali o acesso, ampliar o acesso às pessoas, especialmente daquelas que vêm direcionadas de atenção básica, inclusive a atenção especializada, a atenção secundária, a atenção terciária, ela não é substitutivo à atenção primária, e sim complementar. Então, a letra D também está incorreta, perdão, letra C. E o que é que diz, segundo a letra D? Diz o seguinte, que a saúde deve ser entendida como direito de todos e dever do Estado, né? Está lá no artigo 196, e quando a gente fala em direito de todos, a gente está falando aqui, na universalidade, né? E ainda diz mais o seguinte, que deve garantir esse direito à população, independente de condições financeiras, sociais, garantindo o acesso universal. Então, gabarito da nossa primeira questão, que é a 16ª na prova técnico de enfermagem, tipo B, né? Concurso PB Saúde, Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, a banca é a banca IDECAM. A letra A ainda diz assim, o SUS deixa claro a necessidade de enfatizar o atendimento à saúde nos níveis secundário e terciário. Pelo contrário, né, ele atende a necessidade de ações preventivas
sem prejuízo das ações assistenciais. Então, quando a gente está falando no modelo preventivo, a gente está direcionando justamente para a atenção primária à saúde, para a atenção básica à saúde. Então, isso está incorreto. Atente aí, gabarito da nossa 16ª questão, a letra D. A 17ª, né? A 17ª diz o seguinte: a Constituição de 1988 é também conhecida como a Constituição Cidadã e foi promulgada, né, em 5 de outubro de 1988, representando um marco na redemocratização do Brasil. Sobre o título 6 dos artigos 194 a 200, marque a alternativa correta, né? Então, lembra lá que aqui ele está falando um pouquinho sobre a seguridade social. Ou segundo, a seguridade social é quem, segundo? Ó, previdência, assistência social e a saúde propriamente dita. Então lá, vamos ver aqui o que é que está certo, o que é que está incorreto, né? Então, ó, letra A diz assim: os serviços privativos de saúde devem financiar a saúde pública. Está incorreto, né? A saúde é financiada por quem, segundo? Pelos estados, né? Então, ó, as contribuições, os impostos arrecadados pela União, pelos estados e pelos municípios. Isso aqui é o financiamento que a gente chama, ó, tripartite. Mas além disso, também nós temos o que? As contribuições, segundo, sociais. Quais são essas contribuições sociais? Então, ó, você tem aqui, por exemplo, trabalhadores, né? Aquele descontinho que vem no nosso contra-cheque, né? Então tá indo para o regime geral de previdência social, está indo para a Seguridade Social. As empresas, né? Então, ó, as empresas recebem também impostos sobre quem, segundo? Ó, no lucro delas, além do lucro, você tem o que? Ó, o faturamento e você tem também a receita dela, né? Então, ó, receita, lucro e faturamento. Então, as empresas, elas contribuem bastante para a Seguridade Social. Não tem só isso não, né? Tem também o que, ó, importação, né? Então, a gente pode destacar aqui, ó, a importação. Também pode destacar aqui os concursos de prognóstico, né? Então, ó, aquela fezinha que a gente faz na casa lotérica, né? Aqueles bingos, né? Então, tudo isso é revertido para Seguridade Social, uma parcela daquele lucro aferido naquela atividade ali de jogo, né? Então, dizer que a saúde é financiada apenas pelos serviços privativos, né? Então, está muito incorreto. E ainda diz mais assim: e para que isso seja vantajoso, é necessário garantir isenção de impostos a esses serviços. Então, claro que não, né? Lembre-se que a assistência à saúde é gratuita. A letra B diz assim: os artigos 194 a 200 dizem que a saúde é um direito de todos e que a União, estados e municípios devem atuar em colaboração para que esse direito seja garantido, né? Então, quando ele fala dever dos estados, entenda justamente essa função que, segundo ó, tripartite, né, de União, estados e municípios. Então, ó, até agora nada está incorreto na letra B, tende a ser a resposta à nossa questão. A letra C diz assim: esse trecho da Constituição decreta que a saúde é direito de todos e dever exclusivo da União. Gente, não é exclusivo da União, ele diz que ó, é dever do Estado. E ele ainda vai dizer mais ainda que lá na Lei Orgânica da Saúde, né, a Lei 8.080, é uma regulamentação pós-constituinte de 1988, ele vai dizer que cabe ao Estado dispor das condições indispensáveis ao gozo da saúde, né, ao direito pleno de saúde, mas que esse direito não exclui também a responsabilidade das pessoas, famílias, coletividade, empresas, né? Então, tem tudo isso aí. Então, dizer que é exclusivo da União é um pouco forçado. Então, a letra C também está incorreta. A letra D ainda diz assim, ó: esses artigos citados no enunciado garantem a saúde como direito de todos com financiamento que municipal. Então, voltamos a destacar o financiamento tripartite, ou seja, impostos arrecadados diretamente pela União, estados e municípios, mas também a gente tem as contribuições sociais.
Então, se você quiser aprofundar um pouquinho nas contribuições, elas vão estar lá nos artigos 194 a 195 da Constituição de 88, que fala justamente sobre a Seguridade Social. Então, letra D também a gente considera como incorreto. E a letra E, segundo diz assim, os artigos 194 a 200 estabelecem que a saúde deve ter prioritariamente caráter curativo, né? Então isso também está falso, né? Porque nós temos o quê? A integração, ó, integração de ações preventivas e assistenciais. Então, isso também está incorreto. Então, de fato, agora bem mais tranquilo, pode gabaritar aí, 17ª questão, gabarito é a letra B. Vamos à nossa 18ª questão, que diz assim, ó, lei de controle social, né? Fiquei feliz, a gente já pegou 2 questões de SUS constitucional, que faz parte do nosso trabalho, nosso preparatório para concursos públicos, e agora a gente ganha também mais uma questão, a Lei 8.142, que fala de conselhos, fala de controle social, também fala de transferências intergovernamentais. Diz o seguinte, a Lei 8.142 trata basicamente, né, da organização do SUS e da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Sobre essa lei, identifique o item correto, né? Vamos procurar aqui o item corretinho. A lei traz assim: a lei prevê a participação em determinadas decisões relativas ao SUS, mas não dá poder de fiscalização a esses conselhos. Gente, os conselhos têm poder o quê? Fiscalizatório, tem poder deliberativo, né? Então, inclusive, fiscaliza o que? Os aspectos econômicos e financeiros, né, das ações e serviços de saúde. Então, claro que a letra A está incorreta. A letra B diz assim: a lei define que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados para a cobertura de ações somente no nível municipal. Está falso, né? Então, o Fundo Nacional de Saúde, ele destina recursos ao Fundo Estadual de Saúde que cobre algumas ações. E também, ó, depois o Fundo Estadual de Saúde destina recursos ao Fundo Municipal de Saúde. Isso aí é chamado de transferências intergovernamentais, fundo a fundo. Então, ó, letra B também está incorreta. E o que é que diz a letra C? Estabelece que a gestão do SUS deve ser feita exclusivamente por profissionais de saúde, sistemas de saúde escolhidos pela população, daí a importância do vínculo entre os profissionais e a comunidade. Gente, quando nós falamos sobre gestão do SUS, a gente pede o que, segundo? Ó, o controle social, a coparticipação na gestão, né? E aí, quando a gente fala desse controle social, a gente pensa em usuários, vamos pensar nos próprios gestores, vamos pensar em profissionais da saúde, que também vão defender os seus interesses, e vamos pensar em prestadores de serviços, né? Então, nada impede que nós temos profissionais de saúde sendo gestores do SUS. Agora, dizer que é uma exclusividade, isso está um pouco forçado, está incorreto também. O que é que diz a letra D, né? Então, a 18ª questão diz na letra D o seguinte: os conselhos de saúde, assim como as conferências de saúde, são espaços fundamentais para a participação social, caracterizando-se como espaços de diálogo e troca de ideias importantes para a gestão do SUS, né? Então, ó, os conselhos e as conferências são justamente os espaços de participação social que são estabelecidos pela Lei 8.142, né? Então, ó, gabaritinho da nossa 18ª questão, letra D, bem corretinho aí. A letra ainda diz assim: por incluir profissionais vinculados às unidades de saúde, a lei não diz nada a respeito da terceirização dos serviços
de saúde, mas ele alcança, né, os prestadores de serviço, né? Então, ó, você tem ali a participação da iniciativa privada, então também é uma alternativa um pouco forçada, mas a gente já tem aqui claro e evidente como gabarito a nossa 18ª questão, a letra D. Vamos à nossa 19ª questão, segundo, que diz o seguinte, ó, fala sobre o decreto 7.508, que trata sobre as redes de atenção à saúde. E diz o seguinte: o decreto presidencial 7.508, de 28 de junho de 2011, dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde, entre outros. Sobre esse decreto, assinale o item verdadeiro. Gente, até agora, estou muito feliz, porque a SUS Constitucional faz parte do nosso estudo anual. A legislação 8.142 e 8.080, né, as duas leis orgânicas da saúde também fazem parte do nosso preparatório. E agora também uma outra questão que faz parte do nosso preparatório, que é o decreto 7.508, inclusive foi trabalhado recentemente nos nossos simulados privados. E aí diz o seguinte, vamos ver aqui o que está correto, né? Vamos lá. Trata da saúde mental a parte, né, sendo responsabilidade dos hospitais especializados e dos manicômios, né? Então, totalmente incorreto. Esse decreto ele não fala, nem traz essa objetividade com relação à saúde mental. Ele vai falar de região de saúde, vai falar do mapa da saúde, vai falar do contrato organizativo de ações públicas para a saúde, ele vai falar das comissões intergestores tripartite, regional, municipais, vai falar da Rede Nacional de Medicamentos Essenciais e a Rede Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Então, a letra A está um pouco incoerente com justamente o que é regulamentado pela Lei 7.508, aliás, decreto. A letra B diz assim: jamais foi alterado ou atualizado uma das solicitações dos profissionais de saúde é que sejam feitas alterações para que sejam incorporadas novas decisões compatíveis com o avançar tecnológico da medicina. Então, a letra B também é uma alternativa bem que a gente chama assim, ó, incoerente, né? Não deixou muito claro o que queria dizer, né? Então, nos interpretar, né? Então, ó, letra B também a gente não considera como correta. A letra C diz assim: o decreto estabelece quais instituições filantrópicas podem atuar no SUS. Gente, não tem isso, né? Nós sabemos que um dos princípios é que a participação, o SUS é livre à iniciativa privada, tendo preferência quem as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, ele não tem justamente esse estabelecimento de quais instituições filantrópicas podem atuar no SUS em caráter complementar, visto que essas instituições têm caráter privado e o SUS não aceita convênios com instituições privadas. É uma possibilidade, sim, certo? Então, o SUS ele pode contratar ou pode conveniar com as instituições privadas, só que ele vai primeiro buscar as entidades filantrópicas. Caso não, ele vai ter que optar para garantir ali a assistência, um convênio, um contrato com uma entidade lucrativa. A letra C também está incorreta. Do que diz a letra D, segundo? Diz o seguinte, ó, estabelece a centralização da gestão do SUS na esfera federal. Pelo contrário, né? Nenhuma portaria, nenhum decreto, nenhuma regulamentação do SUS, ele conflita com as disposições constitucionais que deixam muito bem claro lá no artigo 198 que a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Então a letra D também está incorreta, só sobrou a letra E, vamos ver o que é que diz a letra E, né? Estabelece a referência das regiões de saúde para as transferências de recursos entre os entes federativos. O segundo, o que é uma região de saúde? É um conjunto de municípios limítrofes que eles vão compartilhar o quê? Recursos. Esses recursos, eles vão garantir o quê, segundo? A integralidade da assistência, ou seja, que todas as pessoas sejam atendidas conforme as suas necessidades e complexidades. Então, quando o Estado organiza essas regiões de saúde, então ele vai ali fazer um pacto federativo, um contrato de ações públicas entre a União, estados e municípios, e a partir disso aí, eles vão cooperar tecnicamente, vão cooperar em serviços, vão cooperar humanamente, né, com profissionais e também financeiramente, inclusive as regiões de saúde, elas fazem parte do planejamento
dos recursos e orçamentos do Sistema Único de Saúde. Então, claro que o gabarito da nossa 18ª questão é a letra E. Vamos à nossa 20ª questão, que fala sobre a Lei Orgânica da Saúde, segundo. Então, diz o seguinte, ó, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, entre outras providências. A respeito do que nela é tratado, identifique o item verdadeiro. Então, ó, vamos procurar aqui o item verdadeiro. Vamos lá, baixar aqui um pouquinho, e diz o seguinte, ó, estabelece com alguns dos princípios o que? A preservação da autonomia, o direito à informação e a descentralização. Gente, tudo isso são princípios que são lá explicitamente, ó, explicitamente escritos no texto da Lei 8.080, né? Então, ó, de cara, a gente tem aqui, letra A, estabelece alguns princípios, ele traz além da universalidade, integralidade, equidade, o quê? Preservação da autonomia, utilização da epidemiologia, direito à informação, descentralização. Então, você tem lá no artigo 9º vários princípios que são contemplados pela Lei Orgânica da Saúde. Então, de cara, a gente já tem como resposta da nossa 20ª questão a letra A. A letra B diz assim, ó, prevê o acesso das populações indígenas ao SUS em determinados serviços estabelecidos, especialmente para essa população. Gente, existe lá, né, o famoso SAS, né, que é o Sistema de Atenção à Saúde Indígena. Sistema de Atenção à Saúde Indígena. Esse SAS, ele integra o SUS, né? Então, se ele integra o SUS, a população indígena, ela vai ser atendida em qualquer unidade do Sistema Único de Saúde. Claro que o SAS, ele recebe recursos da União e vai buscar, através dos distritos especiais de saúde indígena, justamente atender as particularidades desses povos, inclusive nos aspectos demográficos, culturais, epidemiológicos e por aí vai, certo? Agora, dizer que o acesso à população indígena só acontece em determinados serviços estabelecidos especialmente para essa população é forçar demais. Por quê? Porque o SAS, ele integra o SUS, e inclusive naquele nível de atenção do Sistema de Atenção Integral à Saúde Indígena, se ele não for resolutivo, ele vai para a hierarquização, ou seja, os níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde. Então, a letra B a gente também não considera como verdadeira. A letra C diz assim, diz que a saúde é um bem de saúde, né, coletivo, com acesso garantido aos que podem pagar para usar os serviços. Então, fere o que, segundo? Ó, a universalidade. Aqui ele já criou uma distinção, que é justamente o poder econômico. Claro que isso está falso. E a letra D diz assim, estabelece que a saúde deve ser controlada por um único sistema, o SUS, sem necessidade de complementação do setor privado. Gente, o SUS, ele normatiza, ou seja, cria leis, ele fiscaliza, ele vê a execução daquilo que ele determinou. Ele controla não só os serviços públicos, como os serviços privados. Os serviços privados, eles não podem legislar, eles não podem fiscalizar, eles não podem controlar, somente o serviço público. Ele fiscaliza os próprios serviços e fiscaliza a iniciativa privada, ou seja, a autonomia aos profissionais liberais, os serviços que se complementam à assistência à saúde. Por isso que ele disse o seguinte, que a assistência poderá ser realizada pelos próprios serviços ou ser complementada pela iniciativa privada. Então, a letra D também está incorreta. E a letra ainda diz assim, nunca foi modificado, confirmando sua natureza moderna e abrangente, definindo questões até hoje discutidas. Gente, todo ano a Lei 8.080 sofre algumas alterações. Então, recentemente, a gente teve a introdução da assistência toxicológica. Recentemente, nós tivemos uma alteração que deixa uma obrigatoriedade aos estados e municípios tornar visíveis e atualizados a cada 15 dias as suas listas de medicamentos essenciais. Então, todos os anos, recentemente houve o quê? Alterações no direito da mulher
com relação ao acompanhante, né? Agora é o direito do acompanhante. Então, cada ano ela vem sofrendo modificações. Então, dizer que ela não foi modificada também é uma afirmação incorreta. De fato, ó, 20ª questão, anota aí, gabarito, letra A. Vamos para a 21ª, segundo, que fala sobre portaria de atenção básica, né, Política Nacional da Atenção Básica. Diz assim, ó, a portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a Política Nacional da Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para sua organização no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre os objetivos dessa portaria, assinale o item correto. Vamos lá, letra A diz assim: e PENAP faz parte do nosso estudo, do nosso preparatório, né? Diz assim, ó, não cita ou estimula a participação popular e o controle social. Claro que não, né? Inclusive ele pede o quê? Que faça ouvidorias ou caixas de sugestões, reclamações e inclusive também mobilização social na sua própria unidade de saúde da família. Então, letra A está incorreta. A letra B diz assim, ó, estabelece que a atenção básica é o conjunto de ações de saúde estritamente coletiva. Pelo contrário, né? São ações individuais e coletivas. Então, a letra B também está incorreta. A letra C diz assim: determina que a atenção básica deve ser ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com as suas necessidades e demandas do território, sem considerar os determinantes e condicionantes da saúde, pois todos devem ter atendimento. Gente, uma das coisas que mais a atenção básica faz é justamente o que, ó, territorialidade, né? Então, ó, territorialização, levantar os determinantes sociais da saúde, né? As condições demográficas, as condições ambientais, as condições econômicas, as condições de vida e de trabalho em que aquelas pessoas se inserem, né? Então, letra C também está incorreta. E o que é que diz a letra D, segundo? Estabelece que pessoas oriundas de serviços privados não devem se encaixar em nenhum nível de atenção por se tratar de um serviço à parte por esta lei. Pelo contrário, né, a atenção básica também é universal. Então, independente se você tem plano de saúde privado, seja lá o que ele tiver, ele também vai usufruir dos serviços da atenção básica. Então, ó, só sobrou a letra E, né? O que é que diz? Ó, diz assim: diz que o apoio à adoção da estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para a expansão e consolidação, além da qualificação da atenção básica, é de responsabilidade de todas as esferas de governo e não somente do governo municipal. Então, está corretinho, né? Então, você vai lá estudar a Política Nacional da Atenção Básica, a portaria tem as atribuições comuns, as atribuições da União, dos estados e dos municípios, e tem o seu anexo 1, que vai falar sobre as modalidades de atenção, as diferentes modalidades, equipes de atenção básica, núcleo ampliado de saúde da família, vai falar sobre a estratégia de saúde da família, consultório de rua, e por aí vai. E também vai trazer as atribuições dos profissionais da atenção básica, né? Então, claro que a letra E é a resposta à nossa 21ª questão, anote aí. Vamos à nossa 22ª questão, que diz o seguinte, ó, a portaria, gabinete ministerial 1604, fiquei feliz, por quê? Porque foi uma aposta minha, Política Nacional de Atenção Especializada. A gente trouxe esse recente conteúdo de 2023 para o nosso preparatório para concurso. Isso foi uma aposta de estar presente na prova da IDECAM e, felizmente, estou muito feliz que tenha apresentado uma questão de penais, né? E diz o seguinte, ó, institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre as diretrizes dessa portaria, identifique o que é verdadeiro, né? Então, vamos lá, letra A diz assim, ó, separa a formação e a educação permanente dos serviços de saúde. Pelo contrário, né, ela vem com a lógica do apoio matricial aos profissionais, serviços e usuários, a atenção especializada, trabalhando com educação junto com a atenção básica, né? Então, letra A está incorreta. A letra B diz assim, ó, deve ser garantido o acesso da população a serviços especializados, mas com oferta cada vez menor, visto que a atenção básica tem competência para resolver 85% dos problemas de saúde da população. Gente,
que vem essa portaria defender, né? Logo de cara, a ampliação do acesso. E ele ainda vai deixar muito bem claro que a penais, a atenção especializada não é substitutiva à atenção básica, né? Então ela é, sim, ó, complementar para aumentar o que, segundo? A integralidade e resolutividade das questões e dos problemas de saúde de uma determinada população. Então, a letra B também está incorreta. E o que é que diz a letra C, segundo? Uma das diretrizes é a promoção da regionalização dos serviços de atenção especializada em saúde e da integração com os demais serviços na perspectiva das redes de atenção em consonância com as pactuações regionais e macro-regionais. Então, anota aí resposta da nossa 22ª questão, a letra C. Então, a atenção especializada, ela é regionalizada. Ela tem que abranger, tem que trazer as características e necessidades daquela região, daquele setor territorial, porque o Brasil é muito grande, então a gente tem aqui, ó, várias regiões com necessidades e identidades econômicas, políticas, demográficas, sociais diferentes, e a atenção especializada, ela tem que se alinhar justamente ao perfil de cada região ou setor que ela vai estar inserida. Então, ó, gabarito da nossa 22ª questão, letra C. A letra D ainda diz assim, ó, promove um modelo de atenção centrado nas necessidades de saúde da população, fazendo com que os serviços de saúde sejam totalmente responsáveis pelo cuidado na figura do profissional de saúde. Segundo, ó, vai trabalhar o quê? Ó, corresponsabilidade e autocuidado, né, segundo? Então, ó, quando essa pessoa for redirecionada aos serviços de origem, como, por exemplo, a atenção primária, ela vai ser fortalecida para ser corresponsável e também se autocuidar. Então, ó, isso está verdadeiro. E, ó, ela é centrada, segundo, nas necessidades de quem? Da pessoa e não da comunidade. Muito cuidado com isso aí também. Então, letra D está falsa. E a letra E, o que é que diz? Ó, não promove a cultura de segurança nos serviços especializados. Claro que não, né? Promove sim, para evitar o que? Principalmente o excesso de intervenções desnecessárias. Então, ó, de fato, gabarito da nossa 22ª questão é a letra C. Tá chegando ao fim, né? Vamos chegando aqui à 23ª questão, aguenta só mais um pouquinho, diz assim, ó, a resolução do Conselho Nacional de Saúde também foi uma aposta nossa, justamente a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, né? Então, ó, número 553, de 9 de agosto de 2017, aprova a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da pessoa usuária da saúde, dispõe sobre as diretrizes dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde. Sobre essas diretrizes, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui o que está certo e o que está errado. A letra A diz assim, em caso de dificuldade temporária no atendimento às pessoas, deve-se reter essa pessoa no serviço, garantindo-lhe atendimento mínimo até que a situação se normalize. Gente, está falso. Quando o seu estabelecimento de saúde não tem capacidade de resolver aquele problema, então ele vai ser direcionado através de um encaminhamento a outro serviço de saúde, um encaminhamento que ele chama de encaminhamento responsável. Agora, veja bem, nenhum serviço de saúde pode negar assistência, principalmente em situações de urgência e emergência. Ele vai acolher aquele cidadão e vai redirecionar a um serviço com maior capacidade de resolução. Então, a letra A está incorreta. A letra B diz assim, ó, cada pessoa possui o direito de ser acolhida, né? Então, ó, quando chegar ao serviço e conforme a sua necessidade de saúde e especificidade, independente de quem, ó, de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas em lei. Gestantes, idosos, crianças, portadores de necessidades especiais, alguma outra categoria ou situação especial, e principalmente o seguinte, ó, acolhimento com classificação de risco, né? Determinar a ordem de atendimento conforme a necessidade ou vulnerabilidade daquela situação. Então, claro que a letra B está corretinha. Vamos ver o que é que está incorreto aqui na letra C, D e E. A letra C diz assim, a promoção e
proteção da saúde não devem estar relacionados com as condições sociais, culturais, econômicas das pessoas. Claro que isso está incorreto, fere até o quê? A multicausalidade do processo de saúde-doença, né? Então, ó, está falso. A letra D ainda diz assim: o acesso aos serviços de saúde se dará pela atenção básica somente em exceções. Pelo contrário, né? A atenção básica é o quê? Ó, porta de entrada preferencial. Então, não é de exceção. Letra D também está incorreta. E o que é que diz a letra E? Diz assim, ó, nas situações de urgência e emergência, somente os serviços especializados nessa área deverão receber e cuidar da pessoa. Gente, todo serviço vai receber em uma situação de urgência e emergência. Agora, se ele não consegue resolver o problema, não tem capacidade técnica, humana, seja lá o que for, então ele é redirecionado para outro serviço. Mas a negativa de assistência e só esperar pela atenção especializada, então isso fere os direitos dos usuários da saúde. Então, ó, gabarito lá da nossa 23ª questão, de fato, é a letra B. Vamos às duas últimas questões. A 24ª, que diz o seguinte, ó, o profissional de saúde deverá sempre ter muito clara a compreensão sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Sobre esses princípios e diretrizes, marque o item verdadeiro. Vamos ver o que é que está certo e o que está errado. A letra A diz assim: a descentralização é um princípio que garante o atendimento de qualquer pessoa em qualquer região do país, mesmo que ele esteja fora do seu domicílio. Segundo, não é descentralização, e sim, ó, universalização. Né? Então, ó, letra A, incorreta. A letra B ainda diz o seguinte, ó, são alguns princípios do SUS. A participação da comunidade. Agora, tenha muito cuidado com isso aqui, ó. Territorialidade. Ele vai aparecer aonde, segundo? Na política nacional da atenção básica. Então, quando se fala em princípios diretos do SUS, você não vai ter a territorialidade, não. Então, tome muito cuidado com isso aí, ó, letra B também está incorreta. A letra C diz assim: a mais importante diretriz do SUS é a universalidade, onde todo o acesso à saúde é garantido a quem, segundo? A todos. Agora presta atenção, olha a pegadinha aqui, ó. A mais importante não é diretriz, e sim, ó, princípio. Porque quais são as diretrizes, segundo? Ó, regionalização, mais hierarquização, mais o que, segundo, ó, participação da comunidade. Quando a gente estiver falando de princípios, ó, vou botar aqui, ó, princípios filosóficos, aí a gente está estabelecendo quem? Ó, a universalidade, a integralidade e a equidade, né? A justiça social. Então, essa questão vem com uma pegadinha bem bacana. Então, muito cuidado com isso. A letra D, segundo, ainda diz o seguinte, ó, a descentralização na gestão do SUS é um dos princípios fundamentais, permitindo que, ó, que os estados e municípios adotem os serviços às necessidades locais da população. Gente, ó, regionalização, hierarquização e participação da comunidade, eles são tidos como, ó, princípios e, ao mesmo tempo, diretrizes, caminhos a serem alcançados, trilhados pelo Sistema Único de Saúde. Então, claro que sim, a descentralização, ela tem justamente como objetivo, justamente permitir que os municípios e os estados adequem seus serviços ao perfil demográfico e epidemiológico, às necessidades daquela região. Então, ó, 24ª questão, letra D. A letra A ainda diz assim, segundo, ó, o SUS não deve considerar
a diversidade cultural e as especificidades de cada região no atendimento. Se ele não fizer isso, ele fere quem? O princípio da equidade, né? Tratar os iguais por iguais e os desiguais por desiguais. Então, de fato, gabarito da nossa 24ª questão é a letra D. E a gente chega na última questão, né, de hoje, a 25ª, que diz o seguinte: a Política Nacional da Atenção Básica é um resultado da experiência de diversos atores dentro e fora das esferas, das 3 esferas de governo. Sobre os principais objetivos da Política Nacional da Atenção Básica, assinale a alternativa verdadeira. Vamos ver o que é que está certo, vamos ver o que é que está errado. Diz o seguinte: promover o cuidado centrado somente no coletivo. Não, né, gente? Pessoa, indivíduo, né? Indivíduo mais coletividade, né? Então, letra A tá falso. Letra B diz assim: prevenção e tratamento de doenças. Vamos esperar um pouquinho, né? Trabalha com prevenção? Sim. Trabalha com tratamento de doenças? Sim. Inclusive diz que é sensível a resolver mais de 80% dos problemas de saúde da população. Vamos ver as outras alternativas. Letra C diz assim: promoção da educação das pessoas da comunidade para atendimento inicial de doentes. Você vai treinar as pessoas para eles fazerem um atendimento inicial dos doentes, apesar de existir o agente comunitário de saúde, que é considerado como uma extensão da atenção básica nas residências, na comunidade, mas não existe isso de treinar pessoas para fazer atendimento inicial. Então, a escuta qualificada, o atendimento profissional se dá preferencialmente aonde? Na unidade de saúde da família, no consultório e, quando necessário, nos espaços coletivos, como igrejas, escolas, estabelecimentos, até mesmo em praças e principalmente nas residências. Então, letra C está falso. A letra D diz assim: criação das equipes de atenção básica à saúde que substituirão as equipes de atenção primária à saúde. Gente, a modalidade preferencial é a estratégia de saúde da família. Todas as outras modalidades, como por exemplo as equipes de atenção básica, elas são transitórias. Então, em algum momento, ela vai ter que migrar para a estratégia de saúde da família. Então, letra D também está incorreta. Vamos só analisar aqui a letra E para a gente escolher se fica entre a A ou E. Então, a letra E diz assim, cisão entre a atenção básica e a vigilância sanitária. Intriga, né? Dissociação. Pelo contrário, né? Então, a atenção básica, ela está intimamente ligada com vigilância sanitária, com vigilância epidemiológica, com vigilância em saúde, com vigilância em saúde do trabalhador, todas as vigilâncias, né? Então, claro, a gente fica aqui, é uma questão um pouquinho mais, vamos dizer assim, escolher a melhor opção, e escolhendo a melhor opção, a gente fica, claro, com a letra B. E aí a gente finaliza aqui essa primeira parte, que trata justamente do cargo técnico de enfermagem. A banca é a IDECAM, o concurso é a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, prova tipo B. A gente vai trazendo comentários sobre a legislação da PB Saúde específica e também algumas questões específicas. Então, forte abraço. Esse é o seu preparatório para concursos públicos. Já estamos em reta final do ano, né? E em 2025 a gente está retornando com uma nova grade de estudos. Forte abraço. Qualquer dúvida é só me procurar.